Quando decidiu ser treinador, o título de professor era depreciativo no futebol. Subiu a pulso e só chegou a um grande com 25 anos de carreira. Pelo meio, escreveu toda a teoria sobre o treino de futebol e lançou as bases para o futebol de formação. Hoje, com mais de 70 anos e títulos de campeão na Europa, África e Ásia, não quer parar de ensinar a dar treino. Professor Jesualdo Ferreira, o convidado desta semana da Cultura Tática. Muito obrigado, professor, pela sua presença e por estar aqui. António, mais um ilustre convidado, este ainda no ativo, no que diz respeito ao desporto, mas que merece toda a sua amizade de longa data já, não é? Sim, de longa data. Ora bem, nós temos aqui, quase sempre iniciamos o nosso programa com o direito que nos assiste. Nós é que escolhemos com quem queremos falar. É o caso. É uma escolha rigorosa, que não tem só a ver com aquilo que é a competência e a carreira e a capacidade profissional, mas também aquilo que nós gostamos de falar e admirar, que é a pessoa, o homem. Este senhor Jesualdo tem uma carreira brilhante, mas é um homem que gostaria muito, imenso de o ouvir, o que é que foi a sua primeira parte como treinador. Há muita gente que não conhece, eu conheço. Esta gente, Jesualdo, Carlos Queiroz, Nel Vengada, tive uma ideia para Portugal. Vamos perguntar ao Jesualdo qual foi essa ideia que trouxeram para Portugal. É um prazer estar convosco. Muito obrigado, António Simões, pelo convite e pela forma como me introduziste no programa. Obrigado a si também pela gentileza. Eu comecei há 45 anos na Federação, e quero registrar aqui também, comecei há 45 anos na Federação, no futebol juvenil. Estamos a falar logo após o 25 de Abril, eu tinha 27 anos, já era um apaixonado pelo futebol, já era treinador, enfim, na Associação de Lisboa. Mas tinha na minha cabeça, sempre tive, desde que tive que fazer uma opção pela faculdade que queria escolher, naquela que queria ser a minha vida no futuro, tive sempre a possibilidade de ir para Direito, de ir para Medicina, enfim, para Coimbra até. Teve uma altura que ainda fui convidado para ir para a Académica, mais ou menos na altura em que o Tony foi, um bocadinho antes. E então eu decidi que não ia fazer nada para Coimbra, que iria perder tempo. Entretanto, havia um problema da militar, estamos a falar antes do 25 de Abril, portanto, qualquer falha na estrutura universitária, aliás, se você falhasse ou não entrasse a tempo ou perdesse um ano, iria imediatamente para o ultramar. Exatamente. Pronto, e era uma coisa que eu rejeitava em absoluto isso, nunca iria aceitar essa situação. E, portanto, quando houve a possibilidade de eu escolher, eu escolhi a faculdade, que era o INEF naquela altura, para poder licenciar em Educação Física e daí poder, então, pensar naquilo que eu queria fazer como treinador. Não era naquela altura. Antes, eu fui lá para ser treinador, não para ser professor. E quando eu digo professor, há aqui um erro grave à partida quando eu digo para ser professor. Porque, efetivamente, no presente, acho que toda a gente já percebeu que não há nenhum treinador que não possa ser professor, ou deve ser professor. Exatamente. E aqui, enfim, os conceitos podem-se misturar um pouco, mas a verdade é que professor significa alguém que ensina, treinador tem que ensinar os seus jogadores. Mas isso é um tema que provavelmente a gente poderá falar no futuro. No futuro. E então, eu entrei para a Federação numa equipa, por acaso, liderada pelo Sr. Pedroto. Foi naquela altura o selecionador nacional, há 74, tu devias estar... Eu estava ainda. Altura. Ainda estavas. E estavas e bem ainda. E, portanto, eu comecei praticamente num momento em que Portugal, sob o ponto de vista de formação, não tinha ideias. Embora tu já tinhas sido campeão europeu. Sim. É que as pessoas se esquecem que em 1961 tu foste campeão europeu de júniores, com o Pedroto como treinador. Exatamente. Num campeonato do mundo que se realizou em Europa, campeão europeu, que se realizou no Porto, está recordado disso? Sim. E que tinha um ataque que era Crispim, Moreira, Serafim, Pérez e Simões. Vê lá se eu não me lembro. É verdade, fantástico. Hã? Alguns desses jogadores que jogaram nessa seleção foram internacionais há todos. pouco tempo depois. Eu tenho o Oliveira Duarte no meio campo e depois tinha lembras-te do Rodrigues, lateral Muito direito? bem. Por aí fora. Exato, por aí fora. E, portanto,
Em 74, nós tínhamos 4 jogos, acho eu, por época, tu lembras? Eram os apuramentos para a UEFA, Para a UEFA, sim. não havia iniciados. Eu só tenho 7 internalizações como na área da formação. 7. Foi aqueles que jogaste o Mundial. Foi o que jogaste o Europeu. Esse é o Europeu que eu estou a falar. Exatamente. Bom, e então, nessa altura, tinha ideias, mas não era fácil. Não era fácil. Para já, como professor, não era fácil aparecer no futebol, porque havia uma linha, uma barreira clara entre os treinadores, os homens da prática e os homens da teoria, diziam. Sim. Hoje parece que isso já se desbateu um pouco, embora eu Gibson, à parte, parece que é importante para a nossa conversa, acho que o treinador ideal é aquele que foi um grande jogador e aquele que é um homem notável a nível do conhecimento. Esse é o treinador, será o treinador sempre top. É o preferível. Esse é o preferido, é aquilo que eu acho que deveria ser. Muito sabes, como sabes, nem se pode ser tanto um grande jogador, nem tanto um homem do total conhecimento. Portanto, dentro do equilíbrio disto, acho que talvez esteja a ideia clara do que é o ser um treinador neste momento no futebol atual que nós temos. E agora vamos passar para aquilo que era o treinador naquela altura. E aí era mais complicado. Muito bem. Portanto, em Portugal não havia a formação nascia, e tu nasceste, como nasceram outros naquela altura, nasceram jogadores. Sim, eu pertenço a uma geração espontânea. Sim, é na rua, não é? Completamente espontânea. Claro. Eu não sei se vou fazer alguma confidência, mas eu acho que era interessante fazer isso. Eu lembro-me quando tu me dizias assim, quando estávamos no Benfica, me dizias assim, como é que eu, com o Eusébio no Mundial, eu fazia passos frontais para desmarcações de ruptura que o Eusébio fazia. Mas eu disse, o treinador não te ensinou? A mim? Ninguém nos ensinou nada. Mas agora vou dizer o que foi. Exatamente, agora vou dizer não sei se é verdade. O que é que ele me respondeu. Não sei se... Mas com vocês não era preciso treinar. Vocês percebem o jogo e têm o relacionamento com o jogo desta maneira, por isso é que faziam naturalmente. Eu estive na Federação até 1980, na altura em que saí, mas em 79 entrei no Benfica para ser treinador dos Júniores do Benfica. Fui treinador 2 anos. E nesse tempo foram criadas, penso, as estruturas que deram depois origem àquilo que foi a ser o desenvolvimento do futebol através das associações, da própria federação, dos treinadores que entraram, das pessoas que se envolveram, tudo isso. Já falaste em 3 e pronto, depois houve mais que foram entrando. Mas, fundamentalmente, o que é mais importante referir é que, nessa altura também, a faculdade assumiu o controle da formação de treinadores. Eu penso que este é que é o grande... É a altura do Mirandela, não é? O Mirandela, eu sou do gabinete e o Mirandela está naquela altura para ser diretor-geral dos esportes. Claro. E nós, tanto, já com o Carlos Queiroz a ser na altura meu assistente, não é? E em conjunto, mas antes de tudo isso, na Federação, naquele espaço de 6 anos, 7 anos, deram andado todos os passos de forma a garantir que a estrutura que viria a ser a força do futebol de formação em Portugal e que depois deu origem a tudo aquilo que nós sabemos, tivesse criada. Portanto, todos os torneios Lopes da Silva que agora aconteciam naquela altura aconteciam também, colocar treinadores em todas as associações, gabinetes técnicos, etc. Criar muito futebol de rua, por exemplo, de onde veio o Figo e de onde veio o Futre. Exatamente. Através de núcleos... É tal ideia para Portugal que eu aqui falo. De núcleos formados com monitores, como a gente chamava naquela altura, lá tinha que fazer os livros, como é que seria treinar naquela altura. O torneio das associações. Exatamente. Tudo isso foi feito num espaço de tempo relativamente longo, se entendemos as necessidades que tínhamos na altura, que demorou muito tempo. E a partir de 83, 84, vamos a falar quase 10 anos depois, a Federação tinha internamente uma estrutura técnica e uma estrutura pedagógica que lhe permitiu fazer tudo aquilo que nós sabemos. Que só lhe deu depois sucesso em 89 e depois a partir daí de 89 para a frente, com todo o sucesso. Toda essa estrutura, por exemplo, só alguém também acho que a conversa tem que ser assim, não pode ser... Depois já lá vou falar de mim. Em relação a mim, o que é que aconteceu? Eu fui um indivíduo que fiz a teoria na prática. A grande diferença minha em relação a muitos dos meus colegas é que a minha teoria, aquela que era importante, estava a fazê-la na prática. Certo? Portanto, eu tinha acesso, porque tive também na criação do INDE, Instituto Nacional do Desporto, que foi criado em 75, mais ou menos, com o Titónio Lima e com o Fernando Mota, que era na altura, queria ser o presidente da Federação de Atletismo, e que, de alguma forma,
orientou muito daquilo que foi também a formação de treinadores de outras modalidades em Portugal. Exatamente. Ok? E nessa perspectiva, eu tinha acesso a toda a bibliografia que possas imaginar e praticamente ninguém tinha. Então a nossa ideia era, é preciso informar, é preciso entregar toda esta informação a todos aqueles que estão interessados. Não é como agora que se clica, naquela altura na internet havia, nem os computadores era um bocado complicado, também não havia. Havia aqueles Betamax, sabes, grandes, onde é que se gravavam os jogos, aquilo que isso de um pé partia um pé. Epá, não havia nada do que há hoje e que foi crescendo. Portanto, só avançou aí quem quis e quem foi capaz. Esta é que é a grande realidade. Quem quis e quem foi capaz dentro do ISEF foi o Nelo, fui eu, foi o Arnaldo Cunha, foi o Jorge Castelo, foi o Carlos Queiroz e foi todos os outros que vieram depois, como o Mourinho, como o Peseiro, etc., que quando vieram à escola e quando fizeram a sua formação, tinham alguma coisa que ler, tinham alguma informação para poder pensar nela, tinham um caminho a seguir. Eu não tive esse caminho na altura quando estive lá e quis ser. Portanto, daí, entrei no futebol profissional, olha, entrei para o meu primeiro período, o meu primeiro clube, é muito giro. O meu primeiro clube foi o Rio Maior. O Rio Maior. Estamos a falar de 1981. Há uns anos. Nessa altura, eu tinha que levar os jogadores comigo. A gente treinava depois das horas de serviço. Eu tinha que levar os jogadores comigo, daqui para Rio Maior, alguns de Lisboa, e voltar porque havia profissionais. Foi duro. Depois fui para o Torrense, tinha acabado de subir divisão, onde eu estive por 3 vezes. E que são recordações que eu tenho que não vão comigo até ao fim da minha vida. Onde foi acontecer exatamente a mesma coisa. Jogar, por exemplo, uns quartos de final com o Futebol Clube do Porto em 84, da Taça de Portugal, com o Porto que tinha acabado, que iria jogar a final de Viana. de Berna. É uma coisa notável, não é? Para estar 0-0 e vais para prolongamento e só perdes no prolongamento porque o nosso lateral direito já não tinha pernas para acompanhar o Costa que entrou, sabes que ele meteu o Costa a seguir e aquilo foi mais complicado, não é? E portanto, tudo isto deu-me sempre a ideia a mim próprio de que cada dia que passava eu dizia a mim próprio, isto é o que eu quero. E como isto é o que eu quero, é nisto que eu me vou investir. Eu não vou trocar nada disto, nada por outra coisa qualquer. E portanto, foi difícil até, e fui andando, e depois também passei pelo Algarve, e depois voltei, até que depois aparece a proposta do Benfica, na altura, para eu entrar na equipa técnica. Com o Tony. Pedro, esta é a primeira geração que quer, efetivamente, preparar-se para ser treinador. É os primeiros passos. Entrar numa equipa técnica do Benfica há 87, é 32 anos, não é? Sim. É um privilégio para alguém que não foi jogador de futebol, que não foi vedeta. É complicado, não é fácil, não é? Não é fácil. Eu entrei, de facto, para a equipa técnica do Sr. Mortimer na altura, que depois nem sequer começou a época. E o projeto que eu apresentei na altura ao Gaspar Ramos era, o Benfica tem que sair do que está, o Benfica tem que ser líder o Benfica tem que ser líder da formação dos jogadores e da formação de um clube diferente. Claro. Foi quando criámos a equipa B. Lembras-te dessa cena? O primeiro documento da equipa B nasce no Benfica e nasce, modéstia à parte, fui eu que o escrevi e há gente que sabe isso. E portanto, nessa altura, a equipa B do Benfica ganhou a taça da Associação de Futebol de Lisboa, batendo no final o Sporting com a equipa principal e ganhamos essa taça. Quer dizer, havia no Benfica a possibilidade de criar aquilo que as instituições de federação não foram capazes de fazer. Exatamente. Só se fez em 1997, 98, por acaso também entre comigo e com o saudoso Alberto Silveira. Foi aí. Portanto, este processo todo vem, se quiser, vem como consequência daquilo que nós conversámos no início. A necessidade de modernizar, a necessidade de pensar o futebol para a frente, a necessidade de formar treinadores. E tudo isto que nós estamos a falar é que agora depois aparece. O Mourinho é o treinador que é, porquê? Porque se preparou para ser treinador. Mas ele esteve no Barcelona. Pois esteve, estar no Barcelona como adjunto é muito difícil. Ou não é? Não que não é. Estar depois com o Robson no Porto e no Sporting é muito difícil, mas ele preparou-se para ser. Tanto assim é que quando pegou e ganhou. Ou pelo menos, mesmo que não ganhasse, tinha dito a toda a gente, ganhámos um treinador, ou ganhou-se um treinador, eu sou treinador porque estou preparado para isto. Portanto, o desafio que foi lançado foi demasiado grande. E, portanto,
Quando chega a uma altura como por exemplo, o início do ano 2001, em que eu volto ao Benfica, enfim, num mau período do Benfica, porque entretanto passei pelo Benfica outra vez em 93, 94, voltamos a ganhar o campeonato, andei pela Europa, andei por África, andei por muitos sítios. Marrocos também aí foi Marrocos, pioneiro, não é? e o norte da África e o centro da África, Angola também. E chegou o momento em 2001 de entrar no Benfica. Finalmente Infelizmente para nós um Benfica que estava no mau momento. Honra a quem o construiu também, chapéu a quem conseguiu sair daquela situação difícil que o Benfica tinha, mas nós, na altura o Simão estava lá também, mas nós sofremos muito na pele e cá dentro aquilo que foi a vida do Benfica naquela altura e o que foi necessário. O pior período da história do Sport Clube. O pior, tremendo, difícil, ninguém sobrevivia, era difícil. Tanto assim é que o Benfica, e vocês não podem esquecer, ganhámos, Tony e eu ganhámos em 94 e o Benfica só voltou a ganhar em 2005. Passaram 11 anos. E a minha pergunta era, as pessoas perguntavam, como é que é possível num clube como este estar 11 anos sem ganhar? Pois é, só é possível porque é o Benfica. Claro. Porque outro qualquer não conseguiria estar, não é? Bom, e portanto, neste trajeto todo, eu fiz muita coisa, sempre com o mesmo objetivo, até que em 2001 voltei ao Benfica, saí e são os meus anos a seguir até agora. O sucesso aparece exatamente por isso agora, mas só para acabar. Mas quando chego a essa altura, já tinha 25 anos de estrada. Quando chega à equipa principal do Benfica como treinador principal. Tenho 25 anos de estrada. E 25 anos de estrada, sempre a andar, as solas dos sapatos rasgam-se. E aquilo que eu adquiri da minha própria experiência foi muito claro. Só vale a pena quando se quer, só vale a pena quando se investe tudo, só vale a pena quando nós temos paixão por aquilo que fazemos. Exatamente. E o que acontece, e isso um bocado a resposta que tu estavas, e o que acontece é que eu não sei se na vaga atual essa paixão existe também com o querer fazer qualquer coisa de importante, por aquilo que se gosta, por aquilo ser treinador agora, acha que é o quê? como jogador, parece jogador? que é um novo emprego que vai acontecer. É o quê? Acha que é vaidade pessoal? Acha que é o quê? É querer, como falávamos aqui, o Simão já falou sobre isso muitas vezes, que eles não querem ser como o Ronaldo, ou melhor, não querem ser o Ronaldo, querem ter o que tem o Ronaldo, não é? É um bocadinho isso. Mas eu acho que isso é um risco da sociedade que nós temos, não é? Professor, chegamos a 2001 em que se cruza com um jovem Robert Tinker, na baliza do Benfica, na altura. Este é um livro que o António lhe oferece e é também aqui o fim do seu sonho como treinador do Benfica, numa equipa com alguns jovens, mas também com muitos problemas, ou ainda tem esse objetivo, um dia de voltar a treinar o Benfica? Não, sabe uma coisa? Eu nunca estabeleci objetivos para mim desse tipo. Os meus objetivos era ser melhor. Isso foi. E tive a sorte. E foi melhor na Europa, em Portugal, não é? Tive a Foi melhor felicidade, no Qatar, foi melhor na África. por eu ter colocado em mim esses objetivos, não ter olhado nem ao dinheiro, nem aos contratos, nem nada disso. Aquilo que ele dizia, ok. E porque, como eu queria ser melhor, as coisas acabaram por acontecer com naturalidade e portanto, ter o reconhecimento, que era o mais importante para mim, o reconhecimento de tudo aquilo que eu fiz e do valor que eu consegui, do investimento que eu tenho agora, que é, vale o que vale, hoje é o meu, reconhecido, é o meu. reconhecido. Diga? Hoje sente-se reconhecido? Sim, sinto. Esta personagem que tu sentaste aqui hoje e que já escreveste a história, essa coisa toda, foi capaz de treinar o Benfica, o Sporting, o Porto, o Braga e o Boa Vista. Só me falta o Belenenses, pá, foram os campeões. Está o Braga lá, que é um grande também, ok? Exatamente. E todas as seleções, onde na seleção A foi portanto, assistente, foi adjunto. De resto, fui treinador de todas as seleções de Portugal. Chegar e ir para fora e ganhar tal na Ásia, na África, não sei o quê, todas as competições, diz-me lá, depois de tudo que se passou e daquilo tudo que eu sofri, tu não achas que dá um gozo muito grande poder dizer que me sinto reconhecido? Claro que sim. É o mais importante, acho eu. Agora, poderia ter sido diferente a carreira? Se calhar podia, não sei, não faço ideia. Mas já te disse, nunca fiz a minha vida em função de quero ir para ali. Uma coisa é, gostava de estar ali, mas
O caminho que eu tenho que chegar até lá, é tortuoso, é difícil, só lá chego, ninguém me vai dar nada, só lá chego se for capaz de lá chegar. Exatamente. Então, eu trabalhava nesse sentido, foi sempre assim que eu fui. Quem me conhece sabe que isto que eu estou a falar é rigorosamente verdade. Não faz sentido você querer jogar em 4-3-3 se os jogadores não souberem as funções que têm que desenvolver em jogo. Não faz nenhum sentido. Não faz sentido falar em zonas e falar em mistas, que hoje chamava um bocado a tosta mista. Não vale a pena fazer essas coisas se os jogadores não perceberem. Claro. Isto é, e quem é que os faz perceber? Se ninguém lhes disse, se ninguém chamar a atenção para as coisas, para eles abrirem a sua cabeça para perceberem, eles vão repetir sempre aquilo que fizeram. E alguns até são capazes, são mais espertos, não é? Conseguem perceber. Porque eles não gostam de ver os jogos, pá. Eles não veem os jogos, pá. Eles não veem. Grande parte dos jogadores não viam os jogos. Não estou a dizer que não veem, não viam. Então, a imagem que eu utilizei ao longo da minha vida, as imagens que eu utilizei desde há muitos anos atrás, estamos a falar há muitos anos, mesmo na segunda divisão, que é a possibilidade de eu tipo jogar com as imagens. Porque ensinar, você ensina com imagens e com desenhos. Você ensina com uma comunicação oral ou escrita. Você ensina com o treino, não tem mais nenhuma saída para isto. Se você conseguir dominar as três, aí você tem ferramentas muito importantes para poder influenciar. Portanto, não há nenhum jogador que aprenda por si próprio, não é? Como você não aprendeu por si próprio quando aprendeu a ler, aprendeu a escrever. Quer dizer, houve momentos em que foi necessário que alguém o ajudasse a perceber. Exatamente. E esse alguém tem que ser o treinador. E tem que ser o treinador esperando que quando diz, faz isto, ele pergunta-lhe porquê. E aqui é que é o problema. Muitos recuam porque não sabem o porquê. Mas é muito fácil responder, sabe como é que se responde? Porquê? Porque não estás a jogar bem. Agora vamos ver como é que tu vais jogar. Se tu estás a fazer mal, estás-me a perguntar porquê, então vamos os dois encontrar a solução. Não é? Porque nenhuma solução é única. Em futebol é impossível. São parecidas, mas não são iguais. O ponta de lança que recebe uma bola sob pressão da esquerda ou da direita tem que se movimentar de forma diferente. Portanto, o que é que ele tem que fazer? Tem que exercitar-se muitas vezes nos exercícios que lhe permitam, efetivamente, chegar ao momento do jogo e escolher a melhor. Tal como acontece com os defesas. É igual. Ou com os médios. Portanto, quando nós conseguirmos encontrar que todos os jogadores que estão a treinar percebam qual é a mensagem, percebam o que é que estamos a fazer ali, estamos a treinar para quê? Então a gente treina 1h30, já é muito. Há equipas que não chegam a treinar porque não há tempo quando estamos com a Liga dos Campeões e não sei o quê. E nós temos um treino e vamos desperdiçá-lo. Não pode. Entende? Portanto, a gestão do treinador a este nível tem que ser de tal maneira criteriosa que não pode perder um minuto, nem pode perder um segundo, não pode perder um tempo nenhum para que o jogador possa evoluir. E quando o jogador percebe isso, ele se torna-se muito mais sério, muito mais honesto, muito mais participativo e, acima de tudo, muito mais profissional. E quando aqui, nós sabemos, quando falamos em profissional, falamos sempre naquilo que eu falava cá do caráter. O profissional é aquele tipo, parece que abrange tudo. O profissional, não vale a pena dizer o que é profissional. Toda a gente percebe o que é o profissional, tem tudo lá dentro para ser realmente o melhor, enfim, em função daquilo que são os patamares em questão, não é? Professor, qual é que foi a melhor equipa que treinou? Tem consciência disso? A melhor equipa que eu treinei? Ou a equipa que mais gozo lhe deu treinar? A minha equipa foi o Porto. Foi o Porto. Qualquer das 3 equipas do Porto foram... é lógico, é óbvio. Foi aquelas com que eu ganhei, foi aquelas com que eu tive mais tempo de trabalho, não é? Tive uma equipa no Torrense fabulosa, que subiu quase sem treinador. Sim, a dimensão de cada... Vamos falar da dimensão. Esta equipa última do Qatar é uma equipa muito forte e vai... Tome nota, por exemplo, como é que você influencia jogadores árabes no seu país a serem diferentes mentalmente? Como? É impossível. Não é ele que esteve lá e sabe. Não, mas esta equipa é. Esta equipa é diferente agora. Ganhou o ano passado tudo, há 2 anos esteve assim, voltou a ganhar e agora é capaz de estar agora nas meias finais da Champions League. Nós fomos o ano passado à Champions League. Eu fui o ano passado com esta equipa do Al-Sadd às meias finais da Liga dos Campeões. Perdemos por um penalti, com o Persopólis lá do Irã, um árbitro estúpido. Eles são agora na meia final também, tal como foi o ano passado. Portanto, esta equipa fez um trajeto que continua regular, significa que está lá tudo. Claro. Aqueles jogadores do Al-Sadd, 9, 8, mas eram mais, mas 7, 8 foram a base da equipa do Qatar que ganhou a Taça das Nações Asiáticas. Portanto, como é que faz? O que é que influenciou? Foi muito simples, foi o treino. Foi ser mais sério, foi ser mais coerente, foi ser mais exigente, foi eles perceberem que afinal podiam fazer tudo o que faziam, mas podiam fazer mais alguma coisa, não é? E eles agora querem fazer.
Quer dizer, substituir o dinheiro por prémio, por títulos. objetivos. Por títulos é uma coisa fantástica. Exatamente. É uma coisa fantástica. Tu, quando jogaste a final da Liga dos Campeões, pensaste no dinheiro que ias ganhar? Eu olhava era para o Di Stefano, para o Puskas e para o Rente e disse, para que é que eu estou aqui a fazer? Pois, estás a ver? Estás a ver? Essa é que eu acho que é, de facto, a missão de um treinador. É essa. Qual é que foi a equipa que gostava de ter treinado? Que tinha dito, epá, esta equipa era mesmo... É mais difícil. Essa é mais difícil. Essa é Não mais difícil. Não vou responder. Por exemplo, eu poderia dizer que e ele também, ele vai se lembrar desta história, não sei se isto já acabou o programa, vai se lembrar desta história. Quando foste jogar com o Ajax à Holanda, toda a gente dizia, agora vamos jogar. A gente dizia, os detergentes, lembras-te? Exatamente. E quando eles chegaram aqui, depois de terem perdido 3-0 lá, 3-1 Perderam lá lá, 3-1 e depois ganharam aqui. Chegaram aqui, estavam a ganhar 3-0 e foi preciso ele fazer um cruzamento, nem sabe como é que foi, e o Torres fazer um gol de cabeça, fora da área, para depois irem jogar a Paris, a negra. Empate. Entende? Portanto, essa equipa do Ajax foi para mim a primeira grande equipa que me disse que o treino e o jogo tinham mudado. Porque para jogar daquela maneira o treino não podia ser igual. Sem dúvida. É o Estás a ver? começo. É exatamente aí. Tudo se altera aí. E tudo se altera pela força do treino e do conhecimento. Exato. E há gente ligada a isso. Vocês têm esse património em Portugal. Esse conhecimento. Eu digo contigo, vocês, digo tu, o Carlos Queiroz e companhia, e essa gente toda. E o Kovacs e o René Mitchell e mais tarde o Kraft, são eles o património disto. Também. Que é aí que se dá a grande, se quisermos, mudança. Neste caso, eu também acho que a mudança provocou evolução. Nem sempre isso é assim. Nós estamos a assistir uma mudança no futebol, mas não estamos a assistir tanta evolução à mudança. Mas isto é tudo verdade. É aí, nos anos 70, que de facto há uma mudança e uma evolução na dinâmica em que os jogadores do Ajax e depois da Holanda, não é? Da seleção, em que passa a ser uma referência para nós, não é? E depois, e depois aparece, por exemplo, o Milan Saki, não sei se tu... Sim, lembro-me O muito Milan bem. Saki vem apanhar aquilo tudo que é a história e Exatamente. o Barcelona do Guardiola. Com algumas adaptaçõezinhas. Mas, por exemplo, o Mourinho foi muito importante na alteração do futebol inglês. As pessoas têm que ter isto na cabeça. Sim, sim. Simultaneamente com o Mourinho, teve lá um senhor chamado Arsène Wenger, ok? Que foi importante na alteração. Tal como foi o senhor Ferguson também. Mas Ferguson também. E dizer assim, pá, isto não treino não é assim, é de outra forma. Jogar desta maneira é de outra forma. Não é fácil. Quer se gosta do Mourinho ou não. Mas esta é que é a grande realidade. Portanto, foi o que nós, de alguma forma, tentámos fazer em Portugal. E, por um lado, foi capaz de ser, foi possível que isso acontecesse, percebe? Portanto, não acho que eu fosse capaz, ou que já ser treinador de qualquer uma das outras equipas, se eu tivesse podido ser, por exemplo, treinador de uma destas que eu acabei de falar. Não é? A carreira fala por ele. Já não temos tempo para fala mais. por ti, não é? Já não temos tempo para mais. Temos sempre aí o desafio final. No caso do professor Josualdo, onde é que o colocaria a jogar? Se fosse Tenho um imensa jogador. pena que já tenha acabado. Tenho imensa pena. Mas eu só poderia pôr o Josualdo a jogar no comando, no pensador do jogo. Porque é assim que ele foi e é como treinador, é o pensador. É fundamental que no conjunto das coisas haja alguém que seja capaz de perceber que o caminho é este. Eu daqui não saio. Porque de facto essa é a convicção do conhecimento. É a convicção de que eu sou capaz de fazer bem e cada vez melhor. É o caso do Josualdo ao longo da sua carreira profissional. Professor, falámos aqui muito do seu passado e do lado menos conhecido da sua carreira, mas gostava de lhe perguntar, a sua carreira ainda não terminou. Não. O que é que vai fazer no futuro? Já sabe. Agora, o que é que gostava de fazer? Eu gostava de continuar a treinar, mas você sabe que também temos de ter consciência de todas as coisas têm um limite, não é? Eu gostaria de continuar a treinar, mas também, tal como nunca fiz antes, a correr atrás das coisas ou tentar encontrar, não vou fazer. Agora vejo mais futebol, olha, estou a brincar também um bocado no outro canal, acho que não é da concorrência, mas é um canal, e acima de tudo continuo a pensar dia a dia naquilo que fiz e naquilo que eu acho que deverá ser feito no futuro. Muito obrigado, professor Josualdo Ferreira. António, temos mais convidados. Nosso apreço, Josualdo, obrigado por teres vindo. Prazer. Temos, António, mais convidados daqui a 15 dias com o Cultura Tática. Até lá, já sabe. Fique bem, fique com o Sport TV.